Então, vamos lá, pessoal, começar a aula de hoje. Então, aqui é aquele avisinho inicial, né, que essa conferência vai ser gravada e ela tem algumas características que são estritamente pedagógicas e não é possível usar essa aula para outros fins. Então, dando continuidade, né, o que a gente vem falando sobre a indústria, a gente vai falar mais agora sobre o espaço industrial brasileiro especificamente, tá bom? Então, a gente viu a questão das revoluções industriais, das revoluções industriais, mas da principal que começou, né, a primeira na Inglaterra, e por que começou lá, quais eram os fatores. Então, assim, quando a gente vai estudar mesmo a questão espacial industrial, a gente volta para a história. Né? Não tem como não falar do histórico dos lugares para poder entender por que aquele espaço hoje está do jeito que está. Isso de qualquer cidade, tá? De qualquer lugar. Quando a gente conhece a história, a gente consegue entender por que aquele espaço está sendo utilizado, por que não é mais utilizado, por que certa atividade econômica é mais predominante em um lugar do que em outro. Muitas vezes tem a questão do histórico e das questões, aspectos físicos também, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso na aula de hoje, especificamente sobre a questão brasileira. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a história da indústria brasileira, para a gente poder entender por que a gente está assim hoje, por que algumas indústrias a gente tem, alguns tipos de indústria e outras não, né? Quais são os fatores, e falar aí da parte geográfica, da territorialização do espaço industrial brasileiro. Aonde é que essas indústrias estão distribuídas? Em que regiões mais, em que lugares elas se concentram e por quê? E quais as modificações que elas provocam naquele ambiente? Na questão urbana, social, tá? Econômica. Então, indo aqui um pouquinho para a história da indústria brasileira, né? Então, a gente vê que tem um longo caminho percorrido, né? Não foi uma revolução industrial que apareceu aqui, né? De repente, como foi na Inglaterra que teve esse processo. A gente veio ter a industrialização pós-revolução industrial, e aí um longo caminho percorrido que a gente tem que ver lá pela questão colonial, tá? A gente ficou durante muito tempo proibido de ter atividade comercial, de ter instalação de indústria e comércio. Por quê? Porque a gente era uma colônia. Então, quando você é uma colônia, você depende de outro país, né? Depende daquele país que manda em você. E aí eles não têm interesse nenhum de que esse lugar ele tenha desenvolvimento e comece a competir com eles, né? No caso era Portugal. Então, Portugal não tinha interesse nenhum de industrializar o Brasil durante muito tempo, nem atividades comerciais antes da industrialização, né? Também. Por quê? Porque aí fazia a gente ficar dependente, ter que comprar tudo deles, tudo de fora. Quando é que isso começa a mudar um pouco, né? Com a vinda da família real para cá, que eles vieram fugidos de lá, né? E aí vieram se esconder por aqui, só que já que eles estavam por aqui, eles precisavam ter acesso às coisas. E aí veio o Banco do Brasil, a gente começou a ter acesso a algumas infraestruturas básicas, econômicas, né? Do comércio primeiro, e com o processo da Revolução Industrial acontecendo na Europa, com o tempo chegou aqui, mas muito depois, né? Então, isso faz a gente entender por que a gente é tão atrasado também industrialmente até hoje, tá? Porque a gente não começou lá do início, não teve incentivo nenhum. Então, a gente tem que ter isso em mente da parte histórica para poder entender a nossa história da indústria aqui. Mesmo com o começo da industrialização, né, e tudo mais, mas o Brasil, que aí até hoje, né, permaneceu como exportador de gêneros agrícolas durante o colonialismo. E a gente vê isso hoje. Então, entendem como é que um processo histórico ele perdura durante muito tempo, né? Querendo ou não, a gente ainda se encaixa como um neocolonialismo, só que agora não como uma colônia fixa, né, realmente estruturada, por exemplo, de alguns países, mas a gente depende de outros países desenvolvidos, então chega a ser um neocolonialismo, uma nova forma de colonizar. A gente não tem uma independência de indústria tecnológica avançada, os países desenvolvidos não têm interesse que a gente e outros países subdesenvolvidos tenham autonomia. Por quê? Porque eles vão perder para o mercado consumidor e vai começar a competir. Isso não é interessante para eles, principalmente do sistema capitalista, né? Eles não querem tanta competição. Então, o Brasil permaneceu, né, como exportador de gêneros agrícolas e nós continuamos. Nós somos um dos maiores exportadores de soja,
e aí da questão pecuária também, então tem toda uma raiz no nosso histórico. Até 1930, então, a gente ainda começou a ter indústria, mas eram apenas umas indústrias tradicionais, né? Mais ligada à indústria têxtil, né, de roupa, enfim, e alimentícia, porque são indústrias básicas que teriam um mercado consumidor aqui. Tá? Falando um pouquinho de história também, então a gente tem a crise de 1929, que ela afetou o comércio que aí tem uma interferência para a nossa industrialização aqui, porque ela afetou o comércio de café, né, aqui no Brasil, que era o nosso principal, nesse período, era o nosso principal produto exportador, né? Aí essa crise, ela deixou que atrasasse um pouquinho mais, mas mesmo assim, o que aconteceu? O que foi positivo? Como o dinheiro não pôde ser investido no café, esse dinheiro do café, que seria para o café, ele acabou sendo o início do nosso capital para a indústria. Então, uma coisa que poderia ser negativa até se tornou positiva, porque os empresários da época, né, os comerciantes, então ficaram com aquele dinheiro parado, porque o café não estava rendendo, e aí começou a ser investido, então, na industrialização. Tá? Esse dinheiro que seria para o café começou a ser para a indústria. E aí tem um fator de localização. O café, basicamente, é aqui no Sudeste, né? Durante muito tempo, São Paulo, aqui no Espírito Santo também, né? Como vocês sabem, aqui na nossa região, aqui do Caparaó, mas principalmente São Paulo. Então, por isso que a industrialização no Brasil começa por São Paulo, porque lá era que tinha um dinheiro, tá? E tinha a questão urbana, a cidade para as pessoas consumirem os produtos que chegavam. Então, até hoje, então, perdura essa importância do Sudeste no processo da industrialização do país, tá bom? Por conta, principalmente, desse capital que estava aqui retido para o café e foi para a indústria. Então, a gente tem um período da Segunda Guerra Mundial, ali entre 1939 e 1945, que beneficiou a produção interna do Brasil, porque nesse período a gente teve dificuldade de comercializar com a Europa, porque um lugar em guerra não tem muito o que fazer. Então, juntou a questão industrial com a Segunda Guerra Mundial, a gente começou a ter produtos industrializados aqui dentro do nosso país, tá? A gente foi beneficiado por essa questão que foi negativa lá na Europa, tá bom? E aí a gente vem aqui, então, como foi que começou mesmo a nossa industrialização, né? Então, a gente tem a questão governamental, que foi muito importante para a nossa industrialização. A gente tinha o capital, né, do café e tudo mais, só que sem o Estado, sem a mão do Estado, não tem como ir para frente. Isso até hoje, em questão de tecnologia também. A gente fala muito, os Estados Unidos e tudo mais. Para a internet ter chegado, né, para Bill Gates e enfim, e ter tudo começado o computador e tudo mais, as pesquisas foram financiadas pelo Estado. Né? O Estado americano financiou para que as empresas depois usufruíssem. A mesma coisa aconteceu aqui nessa época de industrialização do Brasil. Então, a gente tem o período governamental, principalmente a Era Vargas e a Era Kubitschek, as duas com algumas diferenciações, mas que foram muito importantes para o nosso processo de industrialização. E aí, então, a gente inicia, então, a segunda etapa do desenvolvimento industrial. Aquela primeira com o capital do café, né, por conta da quebra da Bolsa de 29 e tudo mais. E aí, depois, vem com o governo Getúlio Vargas. Ele foi responsável pela infraestrutura básica para a instalação de indústrias, entre 1930 e 1945. E uma característica desse governo é a proteção da produção nacional. Então, o Estado ele protegia que o que fosse produzido aqui tivesse prioridade do que o que fosse importado de fora. Tá? Nesse tempo, surgiram grandes empresas, que a gente tem acesso a algumas até hoje, como a Vale do Rio Doce. Ela era uma empresa estatal, lembrando sempre desse fato, ela foi privatizada nos anos 90, mas ela era estatal. Hoje ela está no mundo inteiro e com alguns problemas ambientais bem lógicos, assim, bem incompreensíveis até. Tivemos também a inauguração da Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Chesf, que é uma das maiores hidrelétricas do país, muito importante, e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, além da Petrobras, né? Então, são empresas que muitas delas existem até hoje e que foram criadas nesse período, e daí a importância dessa era, né? Desse período governamental, da mão do Estado no nosso desenvolvimento industrial.
Tá? Sem ela não seria possível. Uma segunda fase, a gente vê com o Juscelino Kubitschek, que aí o foco dele já é um pouco diferente. Enquanto Getúlio Vargas tem o foco mais na questão da proteção nacional, da produção nacional, né, a proteção, o foco já do Juscelino foi em obras de geração de energia, que é transporte e construção de rodovia, mas na infraestrutura pesada, né, de comunicação dentro do país, mas também nacional dentro do país, mas o início da internacionalização do Brasil. Então, com o Juscelino Kubitschek, a gente tem a chegada de indústrias de fora, principalmente de aparelhos eletrônicos e de alimentos. E daí começou uma competição aqui, né, com a indústria nacional, que estava protegida antes. E aí começou os produtos a competirem, um certo controle no nosso mercado interno, com diminuição de preços em alguns produtos, mas ao mesmo tempo quebra de algumas indústrias. Então, basicamente, o da era de Kubitschek foi a era das importações, que também foi importante, porque também a gente precisa ter uma certa competição, tá? Tudo com equilíbrio. E aí, agora, para a parte da geografia, né, deixando um pouco da história de lado, né, tentando entender como esse processo histórico teve um impacto nos lugares, nos territórios, né, do espaço industrial brasileiro, a gente vai falar um pouquinho agora das localizações, né, onde é que se encontram essas indústrias aqui no país. Então, a localização das indústrias brasileiras seguiu os padrões comuns a essa atividade em todo o mundo. Num primeiro momento, a tendência é que as indústrias se concentrem em uma determinada região, onde tem uma maior infraestrutura, onde tem o dinheiro rolando, né, o capital. E aí, um segundo momento, que é até agora o que a gente também vive, as empresas fugindo desses locais muito já industrializados, né, porque aí tem um custo maior. Tá? Mas no primeiro momento, elas tiveram a concentração não só aqui no Brasil, como no mundo todo, na Europa, enfim, Estados Unidos também, as indústrias se concentrarem perto das grandes regiões, das grandes cidades já metropolitanas. Então, aqui, basicamente, foi no Sudeste. Tá? Então, a gente passa por esse período de concentração industrial, basicamente. São Paulo, né, que é a capital do comércio do café, por que conseguiu se concentrar, né? Além do capital, também tem a questão da mão de obra. Então, veio muita mão de obra imigrante nesse período, porque, lembram, eles estavam fugindo da guerra, né? Então, os fugitivos da guerra acharam no Brasil, nesse período, aí comunidades italianas, alemães, enfim, acharam aqui um lugar para fugir da guerra e poder sobreviver e continuar sua vida em família. Então, é uma mão de obra normalmente qualificada, porque eles já trabalhavam em suas terras lá. E aí, boa parte dessa mão de obra, saindo do café, que não estava dando muito dinheiro, foi para a indústria. Esse pessoal começou a trabalhar nas indústrias aqui, principalmente na região do Sudeste, em São Paulo. Outro fator que foi importante foi a questão que já tinha muita ferrovia, né, na região de São Paulo, e o mercado consumidor da capital e arredores, que como já era uma cidade grande, então essas pessoas tinham um poder aquisitivo melhor para consumir os produtos industrializados que eram aqui produzidos. Tá? E aí isso passa o tempo, a gente vem então com o momento da dispersão industrial, que é o que? Dispersão é sair, né, desconcentrar. Né? E aí a gente vem, então, começando na década de 80, né, 1980, ali do século XX, né? Começa a dar os primeiros sinais que a indústria deixa de se concentrar nessas regiões que eram já históricas de indústrias, né? Então, começa a sair do eixo São Paulo ali, tá? E aí tem uma expansão para as regiões, principalmente as regiões norte e nordeste, e aí, novamente, um fator aqui, a ação do governo, a mão do Estado aqui. Então, nesse período aqui, projetos de governo, planos e dinheiro investido nessas regiões, através da ação governamental, principalmente dos estados, tá? Aqui foi mais do estado, não foi tanto do governo federal. Os estados começaram a dar benefícios às indústrias que se localizassem nos seus estados, né, nas suas regiões. E como as empresas estavam gastando muito, estando na região metropolitana de São Paulo, começaram a buscar realmente por cidades menores, porque elas viram que iam começar a ter mais lucro. Então, lembrem sempre que a lógica é capitalista aqui, tá? Eles não vão por bondade para as outras regiões, para desenvolver, para a população estar melhor lá, não. Eles vão por questões que, se o governo vai me dar isenção de imposto, vai me dar o terreno,
eu vou ganhar mais. Então, é para lá que eu vou, né? Essa é a lógica. Não, nunca é a lógica de que vou para o Norte ou Nordeste porque eu acho legal lá e vou desenvolver em um lugar diferente. Não, não é assim. Então, a gente começa, então, o ciclo, junto com a dispersão industrial, o ciclo da guerra fiscal que existe até hoje, isso aqui, no país, né? Que é o que é essa guerra fiscal? Quando vocês escutarem esse terminho aqui, né? Esse termo aqui escrito em prova e tudo mais. É uma disputa travada por estados e municípios, aí os municípios também entram, para receber as instalações de grandes empresas, muitas vezes internacionais também, não só empresas nacionais, né? Algumas concedem terrenos, outras isenções parciais ou totais de imposto. E uma observação, tem a questão da corrupção também. Muitos governos fazem aqui um acordo com a empresa de que ela dá tantos por cento para ele, pessoa física do governo, para que aquela indústria se instale e ele consiga a isenção de imposto ou o terreno doado pelo Estado. Tá? Não é em todo lugar que acontece, não é em toda situação, mas a gente sabe que isso existe muito, né? Então, a corrupção lá não é só do Estado, ela também é das empresas privadas. Não existe corrupção só de um setor. Não tem como o Estado ser corrupto se não existem empresas privadas corruptas também. Vamos ter isso em mente, né? E aí, aqui já quase no final, em relação à distribuição espacial brasileira, né, da indústria, então a gente tem a região sudeste, que por todo o seu histórico, né, desde o início da industrialização no Brasil, começou a indústria, então ela ainda permanece como a região mais industrializada, tá? Principalmente São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Espírito Santo um pouco menos, né, mas mais essas três cidades, tá colocando as cidades, não só os estados. Então ainda permanece, então vejam como a questão histórica ela é forte, né? Até hoje, então ainda permanece esses traços, né, do passado, porque foi muito dinheiro investido, então aqui é mais fácil na região sudeste ainda permanecer como a região mais industrializada do Brasil. Região sul, ela teve também a sua industrialização e uma questão interessante é a influência da questão imigrante lá, porque foi por lá, como tinham mais imigrantes, foi a região do país que mais recebeu imigrantes, a atividade industrial de lá foi ligada para a agropecuária já direto, né? E aí ela se configura como a segunda região brasileira mais industrializada, mas com foco mais na questão agropecuária. Hoje tem dinamizado a questão tecnológica em outros setores, tá? Mas é mais em relação à questão agropecuária, até de calçados também, coisas de couro, derivados de couro, é uma região e a indústria, nesse sentido, se desenvolve bem até hoje. No Nordeste, pela mão, como falei, lá do Estado, né, dos governadores e tudo mais, ela vem apresentando um crescimento maior que as outras regiões, mas por conta dos incentivos fiscais, né, que tem dos governos estaduais até hoje, um papel importante foi da Sudene. Quem tiver interesse em procurar saber o que foi isso aqui, foi um banco de desenvolvimento, especialmente para o Nordeste. Existe até hoje, inclusive agora o Espírito Santo, parte do Espírito Santo está recebendo, vai começar a receber investimento. Eu vi, acho que tem um mês, saiu a notícia. O Renato Casagrande, ele fez um acordo, porque como aqui está quase no Nordeste também, então algumas partes do território aqui do Espírito Santo ele conseguiu encaixar para esse programa aqui, que é de concessão de empréstimos a um custo menor do que o normal, tá? Região Norte, então a gente tem também a ação do Estado, e aqui a gente teve a questão não só dos governos estaduais, mas do governo federal, com a Zona Franca de Manaus, que ela foi importante para a questão da industrialização. Então, se vocês procurarem ver o que foi a Zona Franca de Manaus, muitos produtos eletrônicos, a gente tinha muito televisão, aparelhos de som, né, de eletrônicos da década de 90, eles eram produzidos lá por incentivo fiscal. Mas hoje está quase sem incentivo nenhum, não teve uma boa gestão, tá? Então, isso aqui ele decaiu porque não tem mais a ação do governo, praticamente. E a região centro-oeste, que agora ela vem desapontando mais também, só que é ligada mais ao agronegócio. Como lá a gente tem a questão da soja, muito pesado, né, dessa questão das monoculturas, é uma região que rola muito dinheiro e a indústria que tem lá é uma indústria ligada à tecnologia e em agronegócio. E também um destaque para Goiás com o polo farmacêutico, tá? Isso aqui é um grande resumo, tá, gente? Mas existem muito mais aspectos
para serem falados de cada região, e aí, se tiverem interesse de entender, né, desses processos, mas aqui, para a nossa disciplina, é entender as características gerais. Então, Sudeste é a mais industrializada até hoje, principalmente por conta do fator histórico. Norte e Nordeste está tendo um crescimento maior, mas ainda não tem um nível tão elevado quanto a região Sudeste e Sul. E a região Centro-Oeste desaponta como uma questão do agronegócio, uma indústria ligada ao agronegócio, mas é basicamente grandes plantações, tá? No Centro-Oeste. Que traz também dinheiro, mas a industrialização já é um pouco menor nesse sentido. Então, da aula, gente, acho que é isso hoje. Deixa eu terminar aqui a gravação.